Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Ronaia e hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 sobre números racionais. Conjunto dos números racionais que... Relembrando, para iniciarmos o estudo do conjunto dos números racionais, precisamos relembrar, primeiro, o conjunto dos números naturais IN e o conjunto dos números inteiros Z. Primeiro, o que vem a ser IN? IN é a representação do conjunto dos números naturais. Por que ele é formado mesmo? Ele é formado pelos números positivos e o zero. Lembrando que sua representação fica assim: para representar o conjunto dos números naturais, primeiro colocamos o símbolo do conjunto dos naturais, IN, igual, abre chaves, e colocamos então os valores pertencentes a esse conjunto pelo qual ele é formado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Essas reticências indicam que o conjunto ele é infinito, ou seja, ele continua para o lado direito. Fecha chaves. E o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, ele já é formado pelos números positivos, pelos negativos e o zero. Para representar o conjunto dos inteiros, também devemos colocar primeiro o símbolo dos inteiros, seguido do sinal de igualdade, ou seja, conjunto dos inteiros é igual, abre chaves. Observem que nós já começamos esse conjunto com reticências. Por quê? Porque indica que ele é infinito para quem? Para os números negativos. Olhem só. Aí nós temos aqui, à esquerda os números negativos e à direita os números positivos. Aí vai menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Pois o conjunto dos inteiros ele é infinito tanto para os números negativos quanto para os números positivos. E como nós já fizemos aí no nosso estudo, o zero ele é neutro, ou seja, ele não é nem positivo e nem negativo. E quanto mais à direita o número está em relação ao outro, maior ele será. Conjunto dos números racionais que, agora sim, nós vamos começar a falar sobre o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, certo? Conjunto dos números naturais, IN, representado pela letra N. Conjunto dos inteiros, representados pela letra Z. Já o conjunto dos racionais, Q, por quem ele é formado? Primeiro, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração pertencem a esse conjunto. Segundo, ele é representado pela letra Q. Mas o que vem a ser esse Q? Esse Q é de quociente. Ou seja, quociente, o que é quociente, professora? É o resultado de uma divisão, certo? Por isso a relação, Para pertencer aos racionais, o número ele pode ser escrito na forma de uma fração, ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Lembrando que fração é uma razão, Ou seja, é uma divisão. Então, por isso, Q de quociente. Observem alguns exemplos de números racionais. Fração, 2/3, 3/4, ou seja, qualquer fração pertence a esse conjunto. Não só positivo, tá? Positivo e negativo. Números mistos. O que vem a ser o número misto? São aqueles números representados por uma parte inteira e uma parte fracionária. Ou seja, 5 inteiros e 2/3, 2 inteiros e 5/6 pertencem a esse conjunto. Números decimais exatos. Exatos, ou seja, 2 décimos, 1 inteiro e 24 centésimos são números decimais exatos.
Decimais porque eles apresentam aqui, ó, a parte dos inteiros e a parte decimal, que se aproximou do inteiro, mas que não é inteiro, separado pela vírgula, né? E também temos os decimais inexatos, ou seja, as dízimas periódicas. Lembrando que nós já trabalhamos um pouco com dízimas periódicas no 6º ano, certo? Só que foi somente a parte teórica, né? O que é uma dízima periódica simples e o que é uma dízima periódica composta. Lembrando que dízimas periódicas são números decimais inexatos. Inexatos por quê? Porque eles costumam não ter fim, né? Aí eles vêm a representação das reticências. Eles apresentam uma certa quantidade de valores que se repetem na parte decimal. É aquela divisão que não tem um resultado final preciso. Ela sempre vai sobrando o resto, sobrando o resto, sobrando o resto, e assim gera um número decimal inexato, como, por exemplo, 0,12121212 e assim por diante. Quem está se repetindo? 2, certo? 3,55555 e assim por diante, ou seja, 5, ó, quem está se repetindo? 5, 5, 5, 5 e assim por diante. Conjunto dos números racionais que? Vamos analisar alguns exemplos. Primeiro, menos 7. Menos 7 não pertence aos naturais. Por quê? Ele não é natural. Mas por que ele não é natural? Porque ele é um número negativo. Observem bem, ó, esse ezinho cortado aqui, ó, significa não pertence. E N, a gente já sabe que significa o quê? Conjunto dos números naturais. Ou seja, menos 7 não pertence aos naturais, pois ele é negativo. Mais menos 7 já pertence aos inteiros, certo? Ele é inteiro e ele é negativo, então ele pertence ao conjunto dos inteiros. E ele também pertence ao conjunto dos racionais. Mas, professora, ele não é um número decimal, ele não é um número fracionário, mas ele pode ser escrito na forma de uma fração, certo? Ó, menos 7 dividido por 1 é menos 7. E menos 7 dividido por 1, ele é escrito na forma de uma divisão, ou seja, ele também é um número racional. Temos aqui, ó, 5 quartos. 5 quartos, 5 dividido por 4, é igual a 1 inteiro e 25 centésimos. Ou seja, 5 quartos, analisando aqui pelos conjuntos, ele não pertence aos naturais, pois ele não é natural. Ou seja, por que ele não é natural? Porque ele é um número fracionário, e números fracionários não pertencem ao conjunto dos naturais. 5 quartos também não pertence aos inteiros, ou seja, ele não é inteiro. Mas por que ele não é inteiro? Porque ele é um número fracionário. Mas em compensação, 5 quartos pertence aqui ao conjunto dos racionais, porque ele está escrito na forma de uma fração e como acabamos de falar, né, toda fração pertence ao conjunto dos racionais. 0,777, ou seja, um decimal inexato, né? Ele não pertence aos naturais e não pertence aos inteiros. Ele é positivo? Sim, mas como ele não é um número inteiro, ele não pertence aos naturais. Ele é positivo, mas é um número decimal, ou seja, também não pertence aos inteiros. Mas como ele é um número decimal e todo número decimal é originado a partir de uma divisão não exata, então ele pertence aos racionais, porque todo número que pode ser escrito na forma de uma divisão é racional, certo? Então, como podemos notar, números negativos pertencem aos racionais, números fracionários pertencem aos racionais, tanto positivo quanto negativo.
Isso também vale para os números inteiros, positivos e negativos, que também estão contidos dentro do conjunto dos racionais, certo? Observem aqui o conjunto dos números racionais que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, eles estão contidos em racionais, ou seja, eles estão dentro do conjunto dos racionais. Observem aqui o diagrama. Esse diagrama ele é chamado diagrama de Venn, devido ao matemático que criou ele, desenvolveu. Observem aqui que nesse primeiro círculozinho aqui, nessa primeira representação laranja aqui, nós temos o conjunto dos números naturais. Amarelo, o conjunto dos números inteiro, e roxo, o conjunto dos números racionais, certo? Observem que um conjunto está dentro do outro, ou seja, está contido no outro, certo? No decorrer do nosso estudo, nós já vimos que o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros. E agora, nós vamos ver que os naturais, como estão contidos nos inteiros, eles também estão contidos nos racionais. Ou seja, todo número pertencente aos naturais também pertence aos inteiros e também pertence aos racionais. Todo número pertencente aos inteiros também pertence ao conjunto dos racionais. Agora vamos analisar o contrário. Pensem bem aí, olhem bem essa imagem e me digam: os inteiros estão dentro do conjunto dos números naturais? Não, né? Não estão, certo? Olhem só, os inteiros não estão contidos nos naturais, mas os naturais estão contidos nos inteiros. Os racionais estão contidos nos inteiros? Não, né? Certo? Então, nenhum valor fracionário pertence ao conjunto dos inteiros, mas os inteiros positivos e os inteiros negativos pertencem ao conjunto dos racionais, certo? Pois os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, ou seja, todos os valores pertencentes aos naturais e pertencentes ao conjunto dos inteiros também pertencem ao conjunto dos racionais, mas o contrário não pode, certo? Quem dos racionais pertence aos inteiros? Somente os números inteiros positivos e os inteiros negativos, ok? Então, por isso, não é correto afirmar que os racionais, de forma geral, envolvendo todos os seus valores do conjunto, pertencem aos inteiros. Vamos falar um pouco da sua representação numérica, né? Como nós podemos representar os números racionais na reta numérica? Primeiro, para localizar o ponto exato de uma fração na reta, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Ou seja, é mais prático localizar um número fracionário na reta numérica se eu primeiro efetuar a divisão, certo? Porque quando eu olho um número fracionário, primeiramente, como eu vou saber onde ele está na reta numérica? É só efetuar a divisão. Toda fração é uma forma de divisão. Então, basta dividir o numerador pelo seu denominador. E assim nós vamos encontrar um número decimal que ficará mais fácil, então, de você localizar e identificar aonde ele está na reta numérica, certo? Observem aqui a nossa reta numérica. Ela é infinita para os números positivos e para os números negativos. Temos aqui alguns valores, né? Exemplos: menos 3,7, menos 12 sétimos, 1/4 e 2 inteiros e 0,444 e assim por diante. Então, para localizar esses valores aqui na reta, primeiro traçamos a reta infinita para os dois sentidos.
Localizamos nessa reta, estabelecemos nessa reta alguns pontos, certo? Os inteiros, ó, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Observem que o espaço, ó, a unidade, né, entre um ponto e outro é sempre a mesma. É muito importante, ao fazer uma reta numérica, estabelecer a unidade. O que é a unidade? Unidade é o intervalo, né, entre um ponto e outro, certo? Então, de 0 a 1 temos uma unidade, de 1 a 2 temos mais uma unidade, de 2 a 3 temos mais uma unidade, sendo que essa unidade é de mesmo tamanho, tá bom? Então, vamos lá? Localizar menos 3,7 é fácil, por quê? Primeiro, ele já está na sua forma decimal, ou seja, eu tenho 3 inteiros e 7 décimos, mas ele é o quê? Negativo. Ok, negativo, então ele já está no sentido dos números negativos, à esquerda do zero. Se eu tenho 3 inteiros, 7, ou seja, ele é maior do que 3 e menor do que 4. Então, ele está entre menos 3 e menos 4, certo? Eu vou analisar primeiro a parte dos inteiros, que vai mostrar aonde esse valor vai estar. Se o inteiro é 3, então logo ele vai estar entre 3 e 4. Como é negativo, então ele está entre 3 negativo e 4 negativo. E como é 3,7, olha só, 0,7, 7 já é maior do que a metade, né? Ou seja, ele está mais próximo de 4. Então, menos 3 inteiros e 7 décimos está mais próximo do que o 4 negativo. Ele está entre menos 3 e menos 4 e mais próximo de menos 4. E menos 12 sétimos. Como vamos localizar menos 12 sétimos? Vamos seguir o passo. É só efetuar a divisão. Então, vamos lá. Menos 12 dividido por 7. Menos com mais menos. 12 dividido por 7 é igual a 1 inteiro, vírgula, aproximadamente 714. Observem bem. 1 inteiro negativo, então está à esquerda de zero, os números negativos. 1 inteiro, logo ele é maior do que menos 1, certo? Não é maior do que menos 1, ele está entre menos 1 e menos 2, pois como ele está mais à esquerda do que menos 1, ele é menor, né? Sabemos que quanto maior é o valor negativo, menor ele é, pois ele está mais distante de zero. E quanto mais distante de zero for o número negativo, menos ele vale. Então, se eu tenho menos 1 inteiro, então, menos 1 inteiro, vírgula 7, olhem só, ele está entre menos 1 e menos 2, pois aqui já é menos 1 inteiro, então, ele está aqui, ó, entre menos 1 e menos 2, e mais próximo de 2, pois é vírgula 7, ou seja, já passou da metade, que é 5, né? Se eu tivesse menos 1,5, ele ficaria exatamente no meio, né? Na metade entre menos 1 e menos 2. Como ele passou da metade, ou seja, ele está mais próximo de menos 2. 1/4. 1/4. 1/4 fica... complicou, né? Vamos dividir. 1 dividido por 4 é igual a 0,25, ou seja, 25 centésimos. Primeiro, quem é o inteiro? 0. Esse número é o quê? Positivo, ou seja, está do lado dos números positivos, à direita do zero. Se o inteiro é 0, logo esse valor está entre 0 e 1. E como ele é 0,2, olhem só, 0,2, ou seja, ele é menor do que a metade, né, do caminho aqui entre 0 e 1. Então, ele está mais próximo de 0 do que de 1. 2,444. Ó, se eu tenho 2 inteiros, onde ele vai estar?
entre 2 e 3. E ele está mais próximo de 2 do que 3, pois ele tem aqui 2,4, ou seja, ele não chegou nem na metade, né? A metade seria 2,5. E assim vai. Sempre que vocês forem, né, localizar o número decimal, o número fracionário na reta numérica, ou seja, localizar onde ele se encontra na reta numérica, primeiro passo está na sua forma fracionária, efetua a divisão. Aí você vai ter um resultado de um número decimal, que fica muito mais prático de você localizá-lo na reta. Para localizá-lo na reta, basta analisar primeiro a parte dos inteiros que vai logo te indicar entre quais valores eles estão. Se o inteiro é 2, positivo, então logo esse número decimal ou esse número fracionário estará entre 2 e 3. Se esse número for 5, negativo, ou seja, esse número decimal, ele vai estar entre menos 5 e menos 6, ok? Lembrando que, e se eu tiver números com casas decimais parecidas? Então, eu vou analisando até encontrar uma diferença na sua casa decimal, tá bom? E assim que fica mais preciso de localizá-lo na reta. Certo? Então, com base nisso, né, o conjunto dos números racionais que nós falamos nesta apresentação, vamos parar, pensar e responder, certo? Vocês vão responder aí no caderninho de vocês as seguintes perguntinhas. O conjunto dos números naturais faz parte do conjunto dos números racionais? Segundo, o conjunto dos números inteiros faz parte do conjunto dos números racionais? Terceiro, todo número natural pode ser considerado racional? E quarta e última perguntinha, todo número inteiro pode ser considerado racional? Pensem, analisem com base no que falamos nesse vídeo e respondam a essas perguntinhas, ok? Até a próxima aula, fiquem com Deus!